Imagine se existisse um código escondido na estrutura da realidade. Um padrão matemático tão simples quanto inescapável. Algo que não apenas descreve o universo, mas o controla. Um número que não foi inventado, foi descoberto. E se esse número não fosse apenas um número, mas uma chave? Uma chave deixada para quem conseguisse enxergar além da superfície. Essa é a teoria do padrão 369, a sequência que, segundo muitos pesquisadores, místicos e até cientistas independentes, governa tudo, da formação de galáxias ao funcionamento da mente humana. Uma sequência que Nikola Tesla, um dos maiores gênios da história, chamou de a chave do universo. Para entender por que essa teoria ganhou tanta força, precisamos voltar ao próprio Tesla. Ele tinha uma obsessão quase ritualística com os números 3, 6 e 9. Ele andava ao redor de um prédio 3 vezes antes de entrar. Ele escolhia quartos de hotel cujos números somavam 3, 6 ou 9. Ele organizava experiências em padrões numéricos baseados nesses dígitos. Para muitos, era superstição. Para outros, um comportamento excêntrico de um gênio isolado. Mas Tesla dizia algo que até hoje intriga pesquisadores. Se você soubesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, teria a chave do universo. Mas por que esses números? Por que não 2, 4 ou 8? Para entender, precisamos olhar para a matemática não como aprendemos na escola, mas como um mapa oculto. A base dessa teoria está na chamada matemática de vórtice, uma forma de reduzir todos os números a padrões circulares. Quando fazemos isso, algo estranho acontece. Só 3 números parecem escapar da lógica comum. Exatamente, 3, 6 e 9. Quando somamos dígitos repetidamente até reduzir a um único número, por exemplo, 18, 1 plus 8, 9, criamos um mapa de energia matemática. Nesse mapa, quase todos os números formam pares cíclicos, menos os números 3, 6 e 9, que se comportam como números fora do ciclo, números que parecem estar acima da repetição. Para os defensores da teoria, isso não é coincidência, é assinatura. E isso não acontece apenas com números. O padrão 369 aparece em ondas sonoras, no formato de galáxias espirais, na estrutura dos átomos, no fractal da natureza, no crescimento de folhas, na divisão celular, no design de templos antigos, no ritmo biológico humano e até no modo como pensamos. Quando você começa a observar com atenção, a sequência está em tudo. Ela não organiza, ela domina. Um exemplo simples. A regra universal da criação de forma geométrica é baseada em triângulos, 3 lados, hexágonos, 6 lados, e eneagramas, 9 pontas. A música, em sua forma natural, se repete em oitavas que sempre retornam para a base 9. Até a energia elétrica segue ondas de 3 fases. É como se esses números fossem a estrutura invisível por trás da matéria. Não são números, são códigos. E então surge a pergunta: por que isso importa? Porque, segundo a teoria, se a realidade é formada a partir de energia, frequência e vibração, como Tesla dizia, então acessar o padrão 369 seria o mesmo que hackear a matriz da existência. Como alguém que conhece os comandos secretos de um software. Esse não seria um número místico, seria um atalho. Agora vem a parte que deixa a teoria mais perturbadora. Defensores afirmam que sociedades antigas sabiam disso. Pirâmides, templos, catedrais, mandalas, sinos, calendários e até rituais religiosos foram construídos com base no 3, no 6 e no 9. E quando essa sequência é usada na vibração, por exemplo, em sons, mantras, batidas, ela altera estados de consciência. Muitos chamam isso de linguagem sagrada. Hoje chamamos de frequências binaurais. Mas então, por que esse padrão foi esquecido? Abandonado? Ou será que foi escondido? Aqui a teoria se divide. Uma parte diz que o mundo científico simplesmente ignorou isso porque a matemática convencional não aceita padrões espirituais. Outra parte diz que esse conhecimento foi deliberadamente abafado, porque se todos tivessem acesso ao padrão, não seria possível manipular a percepção da realidade tão facilmente.
E é aqui que a história ganha contornos conspiratórios. E se o 369 fosse mais do que uma curiosidade numérica? E se ele fosse uma ferramenta, uma frequência de ativação mental, um código energético? Algo usado por grandes inventores, ocultistas, alquimistas e sociedades secretas, e que nunca foi revelado ao público porque daria autonomia demais para o indivíduo? Se isso parece exagero, lembre-se, guardiões do conhecimento sempre existiram. Livros queimados, descobertas suprimidas, cientistas silenciados. E quando um inventor como Tesla faz afirmações tão diretas sobre esses números e depois misteriosamente perde patentes, projetos e reconhecimento, isso levanta perguntas. Agora vamos observar algo ainda mais estranho. Quando usamos a sequência 369 em padrões repetidos, por exemplo, 369, 369, ela cria uma espécie de pulso. Um ciclo energético que muitos descrevem como código de manifestação. Isso explica o motivo de tantas pessoas hoje praticarem o método 369 para atrair coisas. Para alguns é só autoajuda. Para outros, é a forma mais simples de acessar o código-fonte da realidade. Intenção, 3, expansão, 6, materialização, 9. 3 passos, 3 números, exatamente o que Tesla dizia. E agora, a revelação final da teoria. 3 representa a criação, 6 representa a energia que conecta tudo e 9 representa a conclusão, o retorno para o ponto de origem. Se 3 é a semente, 6 é o crescimento, 9 é a colheita. Se 3 é o corpo, 6 é a mente. 9 é o espírito. Se 3 é pergunta, 6 é caminho. 9 é resposta. Tudo retorna ao 9. Sempre. 9 é o fim e o recomeço. 9 não é apenas um número. É o número de fora. O número que controla os outros. Agora, pergunte-se: e se os números não forem apenas ferramentas de contagem, mas linguagem estrutural do universo? E se viver ignorando isso for o mesmo que usar um sistema operacional sem saber seus comandos secretos? A teoria do 369 não tenta provar que o universo tem um código. Ela propõe algo mais ousado. O universo é o código. A realidade é feita de padrões. E os padrões sempre voltam para 3, 6 e 9. Se isso for verdade, então tudo o que você sabe sobre limites, probabilidades e coincidências pode estar errado. Porque quem entende o código, controla o jogo.